a fim de fazer um pecado, e a cor do pecado é ruge carmim, mais a cor do pecado ao seu. Era bom demais, não era? E são músicas que hoje, que pra cantar, você fica assim, peraí, eu tenho que ver por conta das expressões, das E era palavras. a música que tocava no rádio. E tem muito isso. Tem muitas canções dessa época que não são tocadas hoje por conta das Chico Buarque machista nas músicas dele. racismo, exatamente. Aquele outro, aquele que é uma Amélia, Amélia é que era mulher de verdade, a mãe só servia para sofrer. Pra isso. Amélia que é, e achava bonito não ter o que comer. Pegou isso aí, a gente cantando. Vamos começar, Débora, a dificuldade de ser mulher, né? Mulher bonita e negra no Piauí, no Brasil, a dificuldade, o que é que lhe enche o saco na cultura machista, o que é que você não aguenta mais? Me diga aí. Além do pertencimento, porque quando eu tô nos lugares e quando eu sei da minha força, de quem eu sou, eu olho para os lugares, para as pessoas de um jeito mais empático, de um lugar tentando sair desse machismo. Mas é tão chato você realmente chegar em qualquer lugar para trabalhar, principalmente as pessoas te olham, não pelo que você é, pelo que você tem, mas é como o teu Pelo seu corpo, corpo, pela sua como esse beleza. físico chega, como ele se comporta. Isso é todo dia, toda hora. Muitas vezes sim, e isso me incomoda muito. Teve um período da minha vida que eu entendi que eu não tinha o que fazer, porque era o meu corpo, e é o meu corpo. Então, para chegar nos lugares, eu queria usar roupas que eu me sentisse bem. E eu acabava não usando porque eu queria chegar no lugar para ninguém olhar para mim. Eu não quero que ninguém olhe para mim. Então, eu comecei a usar roupas folgadas, camisas folgadas, para o meu corpo ficar escondido, para não chamar atenção. E chegou um tempo que eu disse: não, eu vou tirar isso, eu vou usar o meu corpo, que eu gosto, e aí eu vou ter que quebrar essa barreira no olhar, na fala e na minha posição, na minha imposição, né? Então, assim, é um período ainda difícil, agora que eu já me entendo como mulher preta e sei a minha força nesse lugar, sabe, João? Na infância, por exemplo, era difícil se reconhecer como preta, como negra? Não se falava Era. sobre isso, não se falava sobre racismo, não se falava sobre. Eu A sei. única cor que tinha era a cor bege, Não, essas pautas aí de identidade surgiram com os governos de esquerda. sim, Não e se há pouco falava, tempo, né? na questão do negro não se falava, né? Mas aí tem duas coisas, né? É a negra e a mulher, né? E a mulher, A minha filha, Clara, por exemplo, que é uma grande contribuição que eu recebi para domar e diminuir o meu machismo cultural, que a gente está inserido dentro dele, indiscutivelmente você está cego, você não percebe seu machismo. Eu sou espiritual, mas não religiosa. Sei. Sei. Porque eu tenho um pouco de problema com tudo que é sistêmico. Então, com capitalismo, com hierarquia, patriarcado, com chefe, tradições. com igreja, com sindicato, com tudo que tem sistema. sindicato no meio. E a Clarinha, ela me disse uma vez, pai, um homem serve para mim, um homem, igual um patins para um elefante, não tem Exato, utilidade não nenhuma. tem. Mas os É, homens querem justamente as mulheres para elas ficarem aqui, abaixo deles. Tem uma história que é assim, que dá para perceber que os homens adoram mulheres independentes, empoderadas, que mulher maravilhosa, inteligente, conquista e na hora que consegue, não sustenta. Não sustenta, porque sabe que a mulher não depende dele para mas não absolutamente nada. sustenta como? Ele perde o carinho, o Ele não afeto. sustenta porque ele vê que a mulher é muito mais. É como se o brilho dela fosse maior e acaba sendo maior pela inteligência, pela capacidade de Pela resolver força. coisas, pela força, por Ah, sim. entender tudo. Então, nesse lugar, o homem ele A tá meio que não, mulher, eu não consigo domar. a mulher é muito mais madura do que o homem. Claro, sem E, dúvida. e principalmente na questão emocional.
Uma mulher com 13 anos está pronta para ser mãe, É. ela amadurece precocemente. Um homem da minha idade é um babaca. Todo homem é um babaca. E olha só, e os homens, qualquer idade, eles têm umas características que a idade não Não ajuda, interfere, não interfere, não não amadurece. amadurece. Poxa, você tem quantos anos? 40 anos. Poxa, mas nem parece que você tem 15. Porque A imaturidade o papo é infantil. é imaturo e não consegue evoluir. E achar que a mulher, ela tá num lugar meio que de subserviência. Assim, não, é você tá aqui, eu consigo dominar. Mas não, mas a gente tá tão além, a gente já avançou tanto e vem avançando tanto. Você conhece aquela música que diz assim: eu gosto de ser mulher, falar até de amor. Conhece? Não, Quem gravou foi a Bethânia. Eu gosto de ser mulher, sonhar, arder de amor. foi? Foi. Ela gravou um do Ali Salomão que é Ó abelha rainha, faz de mim. Instrumento. Conhece aquela mulher do Sadi Cabral? Mulher, não sei. Essa eu conheço. É bonito. É. O Sadi Cabral era um cara que não gostava de mulher. E fazia as canções. Talvez por isso, quer dizer, ele não gostava do ponto de vista sexual, Mas mas ele conseguia enxergar um lado da mulher que não enxerga quando você ele gosta. tinha um respeito Você tá pelo apaixonado. individualismo feminino, pelo subjetivismo feminino. Nós temos uma dívida com o olhar feminino. O olhar feminino é diferente, ele é mais sensível, ele é enviesado, ele alcança mais, a mulher é mais intuitiva, é mais forte, eu acho. Ela é mais, assim, Ela é. As mulheres, ela tem uma energia que não dá para explicar. A gente tenta definir, tenta dizer o que mulher é aquela, mas ela tem uma energia que consegue comandar e transformar o ambiente. Qualquer lugar, no trabalho, na casa, em casa, no que se propõe a fazer. ela é pacificadora, é economista, Ao tempo em que é é firme, consensual. resistente. Existem as exceções, né? Mas cansa também, É. porque coloca na mulher essa responsabilidade de que ela aguenta, de que ela suporta. E uma mulher preta ainda pesa muito mais. Mas as mulheres pretas são tão lindas. São todas. São todas lindas. E quando elas se veem lindas, elas ficam mais deslumbrantes. E são mais desejadas. Então, uma vez entrevistando o Sebastião, o Salgado Maranhão, é um poeta negro que está nos dois polos. O pai era da família importante, a mãe uma quebradeira de coco analfabeta. E eu falei, Salgado, aí foi o caso da senzala que se inebriou com o cheiro da Casa Grande. Ele falou, e vice-versa. E vice-versa, porque a Casa Grande também se inebria com o cheiro da senzala. E a partir daí que surgiu a hipersexualização do corpo preto. Está na Quando a formação gente fala do nisso. Brasil. Quando fala desse corpo, dessa mulher que é desejada, de quando olha para a mulher preta, olha como mulata, e olha esse corpo que a mulher preta ela só serve para o sexo. Ela não serve para sair de mão dadas e ser uma mulher para apresentar. Ela é uma mulher apenas para satisfazer sexualmente. Até hoje ainda é assim. Mas aqueles turistas que vêm para Fortaleza em busca de turismo sexual, eles saem com as mulheres pretas, assim, parece que eles vão casar. É exatamente De isso. mão dada, mas parece que vão casar. Muitos casam. Muitos casos, eu nem sei se a palavra é valorizar, sabe? Porque a gente ainda, acho que as mulheres brasileiras estão nesse processo ainda de entender esse racismo. E aí acaba aceitando determinadas condições, por várias questões, falta de oportunidade, de políticas. Algumas querem, tá tudo bem, outras não tem outra saída, vai. Mas a gente ainda está nesse processo de entendimento. Turismo sexual aqui perto da gente, em Fortaleza, mostra
bem isso. Porque quando os homens vêm, eles levam as mulheres porque tem um prazer. Ah, essa cor é bonita, essa mulher vai me satisfazer. Então, o que eu tenho aqui, eu não tenho lá, essa força, essa energia, esse corpo é diferente. E leva e fica por lá. Eu tenho muitas amigas pretas que são casadas com homens brancos, europeus, e tá tudo certo, são escolhas. Você sabe o que aconteceu? Uma vez eu fui à Suíça e eu me encontrei com mulheres piauienses, brasileiras e piauienses lá. Muitas casadas com homens muito brancos, arianos, puros, e elas negras, mulatas. E eles ficam malucos quando eles veem a mulher negra, mulher morena, mulher mulata. E depois de alguns meses ficam frios. Há uma frieza nórdica, alguma coisa assim. E passam anos sem nenhum contato físico ou sexual. Essas mulheres começam a beber, ou elas viram lésbicas, ou elas engordam muito, depressivas, viram alcoólatras, ou eles consensualmente vivem triângulos amorosos, Sim. onde há um outro homem ou uma outra mulher, e isso na cabeça do europeu é muito comum. É um desejo. Eu tive de um algo encontro mais, com né? várias mulheres, elas choraram, falaram sobre isso e tal. Os primeiros contatos foram aquele furor sexual, mas depois há uma frivolidade muito diferente da alma latina. Sim. Você tem alguma experiência de alguém que te contou sobre isso? Não, não tenho. Pois é, Mas eu sei que isso tem por ouvir histórias. porque a antropologia deles é diferente. Eles, assim, a mãe morre e ninguém vai nem no velório. Sim, é um distanciamento Lá para lá. emocional mesmo, o afeto é um lugar que já foi. Eu gosto muito de falar de corpo, muito assim, tudo são corpos que reagem, que agem e que definem seus lugares, né? Então, né, pelas suas culturas, Mas Débora, tem cantada interessante? tem. Tem cantada interessante que é Acho que as cantadas interessantes é quando conseguem falar de coisas que eu gosto. que a cantada não lhe agride. É a cantada que não me agride. Vamos tomar um café e falar de livros. Então foi a minha. A minha sempre foi essa. Vamos falar, Vamos falar de tomar vamos tomar um café. café, falar de livros, falar de poesia, falar da vida. Eu acho que é por aí, a gente vai muito pela conversa. Eu gosto de quem olhe para mim para os meus olhos, e não com o olhar aqui, mas entendendo todo esse corpo. E Eu dá vou para tirar até sentir o isso. óculos escuro. Vou tirar esse e botar o outro aqui. Eu acho. É. Não é? Levou um toque para mim. Olhar, Levou um toque. olhar. Débora, eu tenho a impressão seguinte. O Mário Quintana tem um poema que eu digo, esse poema é uma cantada. Se der certo, bem. Se não der certo, você vai ganhar uma bolacha. Ele fala, o óculos está sujo. Ele fala assim, um poeminha. Eu queria trazer-te versos muito lindos, mas como eu não sou poeta, trago apenas as minhas mãos que tomam a forma dos teus seios. Mulher nenhuma ficou ofendida com isso, fica? A poesia tem essa liberdade, e tudo que é poético é mais fácil para chegar. É um caminho aberto, é um caminho que você vai sem a promiscuidade, eu acho que vai sem esse peso. É um outro lugar que já tem um interesse, mas ele vai para um lugar mais tranquilo. Ele tinha uma paixão platônica pela Bruna Lombardi. Uhum. Inclusive no quarto de hotel onde ele morava tinha um pôster da Bruna Lombardi, né? Agora o cineasta falou, não tinha nada, não era paixão, nada era para O cineasta promover. é louco apaixonado por ela. Não, aquilo era para também. promover a Bruna. Aquele velho não era nem chegado. Aham. Então, a Bruna Lombardi foi objeto assim de desejo, não foi só do Quintana. Tinha um personagem do Agildo Ribeiro, ele falava Bruna Lombardi. Se um dia fosse exilado, eu levava comigo, sabe quem? A Bruna Lombardi, e ia filosofar a Bruna a vida toda. Vocês já viram alguma vez a Bruna filosofada, né? Para com essa campanha, miserável! Parece que eu tô num programa de calor, toda vez que eu pego a Bruna, você me gonga de peito, a múmia paralítica. A Bruna Lombardi é sex symbol. Sim. Pequenininha, aqueles olhos. Você sabe que eu fiz parte do filme dela, né? Eu fui filmar lá na Serra da Capivara o filme e eu
vi de perto assim, a Bruna Lombardi, ela ainda muito bem. Sempre fui fascinada de saber que esse estado tinha um patrimônio da humanidade e queria muito conhecer. Aí a gente veio para cá, foi até a Serra da Capivara. Eu fiquei tão deslumbrada com a paisagem, tão assim, que coisa magnífica. E eu descobri o beijo, né? Descobri eu porque não é todo mundo que conhece. Vocês aqui conhecem, mas muita gente no próprio país da gente não conhece esse tesouro que nós temos aqui. O Brasil não conhece o Brasil. Está na hora do Brasil se conhecer. No evento, o humorista piauiense João Cláudio Moreno, que atuou no filme, também esteve presente. Fiquei feliz com o convite, fiz com a maior dignidade, assim. Larguei tudo que eu estava fazendo na época e fiquei 3 dias lá. Achei tudo esplêndido. O Carlos Alberto Richelli também muito bem. E ela escreve, é cineasta, é atriz. Então, de repente, aqui, levando para o nosso ambiente, para o nosso habitat, você escreve, canta, é repórter, dança, interpreta, faz cinema, comerciais. É muita coisa para definir uma personalidade. Para definir uma personalidade só. Você se realiza nessa pluralidade artística. O que é que te realiza mais? Assim, se eu pudesse dizer assim, a tua identidade se apresentaria como? Eu sou Débora Radazzi, jornalista, atriz. Eu sou dançarina, eu sou bailarina, eu sou o que é? Antes de responder a tua pergunta, só queria pontuar sobre a Bruna, que essa mulher que se tornou símbolo, né, de beleza, padrão do Brasil. Enquanto conheço o trabalho dela como uma intelectual, uma mulher das artes, mas uma mulher que não representa, mas é uma mulher que está ali, né? De alguma forma a gente vê que as mulheres estão construindo. E essa Débora, que é uma mulher preta, nordestina, que faz muitas coisas, que procura muitos caminhos, quando vê uma porta aberta vai, ou quando vê uma porta fechada, mas a porta é bonita, eu vou tentar abrir para ver o que é que tem dentro. É uma mulher que carrega uma frase que eu aprendi do Stanislavski quando eu era pequena, tinha 13 anos, que eu li essa frase, eu nunca esqueci, que é assim: encontre a arte em você e não você na arte. E isso mexeu muito comigo, eu comecei a pensar em possibilidades, porque eu queria muito ser artista. Então a arte ela é o ponto de partida para eu seguir por esses outros caminhos. Eu comecei na arte, comecei dançando, e eu fui entendendo que esse corpo tinha que fazer outras coisas. Eu queria sair do palco, eu queria ir além, eu queria chegar em outros lugares. Não só com esses movimentos, mas eu queria falar, quero me expressar mais, aprender sobre tudo. Então, estar a serviço da arte. Eu estou a serviço desse corpo que ele quer fazer. O que ele quer fazer? Então eu vou fazer, vou me propor a isso. Não estar no lugar de entender que o ego, que eu vou fazer a arte para eu ser vista, para eu... Sim. Entende? Ele é o caminho. Não é um glamour. Não, ele é um outro lugar. Eu sei, o artista como quebrador de pedras mesmo. Isso. Um operário. Um operário da arte. E esse é um lugar que eu fico pensando, será que eu sei fazer tudo isso? Porque uma pessoa que faz tudo, pode ser que ela não faça nada, porque ela está fazendo tudo ao mesmo tempo. Teve um tempo que eu fiquei em crise mesmo. Não, eu tenho que parar, eu tenho que me especializar em alguma coisa, eu tenho que ser muito boa em uma coisa. Mas você tem uma experiência corporal, de dizer, uma consciência corporal, não é? Que é uma espécie de inteligência, né? Sim. É uma das vertentes da inteligência, né? Eu vim entender isso. Eu, por exemplo, não tenho essa experiência sensorial do corpo nenhum. Não piso bem. No seu caso, você pisa no palco bem. Até o Ernesto Paglia perguntou uma vez o Luiz Gonzaga, que era um gênio. Gonzaga, qual é o melhor, mais bonita, a mulher sulista ou nordestina? Ele disse, a mulher sulista pisa melhor. É mais linheira, da cintura para baixo, é mais linheira, é mais desempenada. Agora, a nordestina, da cintura para cima, é farta, trigueira. Eu achei essa definição maravilhosa.
muito. Quer dizer, você tem a percepção sensorial do corpo, pisar, era uma coisa que eu queria ter. Não só de lidar com as palavras, com a expressão da verdade, do interpretar, da eloquência, ou da inflexão, das caras e bocas, ou do psicológico, mas o corpo fala, né? E por isso que eu acho o balé uma das artes mais notáveis, porque tem bailarinos que a gente não sabe nem se eles são humanos, se são objetos, se são uns animais, se são figuras geométricas, de tanto que eles, É isso. principalmente no balé moderno, eu tenho a oportunidade de ver como eles se transformam e como aquilo me impressiona, me sensibiliza, me emociona, né? É um corpo quase que inexistente, assim, parece um sono. Mas esse corpo aqui, que o teu, tu fala dessa pisada, É a minha. que é a tua mesmo, É empenada. mas vai para um lugar que você se sente super bem. Ou isso te desafia? Desafia, claro, desafia. A gente nunca está satisfeito, né? Você quer uma plenitude da sua consciência plena sobre tudo, né? Sobre o que pensa, sobre o que fala, E por isso é que eu acho que nós temos que ter um apelo do sobrenatural, porque até também no palco, como na vida, você não é capaz de se autodirigir. Sim. Por mais genial que você seja, no palco você não dá conta de saber o que é que está fazendo. Precisa de um terceiro olhar, de um segundo Tem olhar, que sair para ver precisa do olhar do outro, aí é onde entra o diretor, não é? de fora. Eu tenho muito isso. As experiências nas artes, elas são massa, porque eu levo elas para esses outros trabalhos que eu faço, na comunicação, no jornalismo, num cerimonial, num evento cheio de formalidades. E a arte está ali. Tudo que eu aprendi na arte, ela não serve só para a dança, só para o teatro, só para o palco. A sua primeira vertente foi a dança, né? Foi a dança. Eu sou o que eu sou hoje porque eu sou artista. Você foi discípula do Do Eli Eli Batista. Batista, que eu conheci bastante. Ele, inclusive, trouxe a Ana Botafogo, a Teresina, Sim. acho que mais de 2 vezes. Já umas Uma, vezes da- que trazia ela. uma das vezes que ele trouxe a Ana Botafogo, eu era o secretário de Cultura. Sim, E eu tive o prazer de recepcioná-la no Palácio da Cidade. Fui até o prefeito da época, eu disse, olha, Ana Botafogo é a primeira bailarina do balé do Teatro Municipal do Rio. Ela tem a dança, para mim, é a arte mais completa. e é. E a Ana Botafogo era assim, um mito, né? Não, aquela mulher é Um uma mito. inspiração para muitas Leni bailarinas. Argento era quem? A Leni Argento foi uma mulher que trouxe a dança para o Piauí e abriu esse lugar para pensar a dança além do balé clássico também, de você ver esses corpos com as realidades, com as culturas que a gente tem. Ela deu uma pesquisada por exemplo, nas danças africanas, Sim, indígenas, essas sim. coisas. Sim, e é por isso que a escola de dança tem o nome Leni Argento, pela facilidade, ou por entender. Foi o Eli que pôs o nome? O Eli foi ele com a direção agora do Isaká. O Isaká já está há O um Eli tinha um tempo. filho, né? O Eli Batista Júnior, que É bailarino é também? bailarino também, é professor. Quando eu volto a dançar balé clássico, eu volto sempre para lá. Eu volto como aluna do Eli Débora, Júnior. quando eu comecei a fazer teatro, fazer shows, foi em 1989. Acho que você nem sonhava em nascer. Eu nasci em 85. Foi. Eu comecei em 89. Então, todos os meus espetáculos em 89 eram acompanhados pelo Balé Popular do Piauí. Sim, nossa. Viajavam comigo pelo interior todo. O Cid, pequenininho, a Luzia, A Luzia também foi minha grande professora. minha a grande- Indira, a Indira. entendeu? O próprio humorista que entrava em cena e roubava a cena só para me entregar um óculos. O teatro Fernando Freitas. Fernando, ele nasceu para comédia, aquele cara. Eu era Bye Bye Alberto, e o Alberto Silva tinha um óculos grande, dobrava a boca. Maravilhoso. Todos os bailarinos vestidos de Alberto Silva, com a boca torta e óculos. Muito E ele bom. entrava para me entregar o óculos, o teatro vinha abaixo, sabe? Fernando é Fernando. incrível, incrível. Tem um livro agora que o Avelar Amorim fez, que conta a história
do Fernando Freitas, É, e Samantha, ela como Samantha, menina. Então tem toda uma é história um no livro, personagem dele, é? que é exatamente ela Aí começa o como Amorim Samantha. ilustra, Ele faz algumas ilustrações, ele já lançou esse livro? já lançou o livro, acho que tá umas 3 semanas. Tá recente, tá quentinho ainda, eu não consegui ler. Como é que tá o Fernando por aí? Mas o Fernando tá bem, é um artista que continua em cena, continua atuando, E o tá no Cid? teatro, o Cid continua dançando na Pequenininho academia, da assim. aula. É uma turma que eu tenho tanta honra e tanto prazer em ter esse contato, porque Cid, Luzia, Fernando, essa primeira geração da dança, digo a segunda geração da dança, que transformou a dança na capital, que eu nem sonhava em dançar ainda, e hoje eu tenho contato e sou amiga deles. Para mim, eu fico o tempo todo na escuta. Tudo que eles falam, eu quero ouvir, eu tenho que aprender. É isso. E é muito rico, é muito bom. Que Muito. hoje eu ainda fico meio preocupada porque tem muita geração nova da dança, não se liga muito nesses que passaram. Não se liga muito, não olha muito, não escuta, não tem uma. No humor eu vejo muito isso, dos humoristas novos reconhecerem os que chegaram antes. Você, por exemplo, de ser o Amaury. Eu ainda vejo alguns ainda. A dança, ela não é tanto assim. Mas é um lugar da dança que eu comentar com você, que é essa dança que me transforma, que faz ser o que eu sou, e essa relação da dança e a comunicação. Quando eu me formei em jornalismo, todo mundo da dança fazia educação física. Não, vou fazer educação física porque é mais fácil, eu trabalho com o corpo, eu preciso saber. Aí eu não vou seguir, não, eu quero fazer comunicação. Jornalismo. O que você vai fazer com jornalismo? Vai parar de dançar? Vai ser repórter? Eu não quero ser repórter, eu quero entender como é essa comunicação, que o meu corpo comunica. Então eu quero esses escritores, esses pensadores, Mas também você tem um talento nato para e a trazer comunicação. para isso, né? Eu quero relacionar. E aí foi quando eu fui a fundo na pesquisa na escola de Frankfurt para trazer, né? Esse corpo, esse meio, essa mensagem, esse receptor, esse feedback, tudo que era voltado para a TV, para a mídia, eu trouxe para o corpo. Não, eu quero que esse corpo seja esse porta-voz, que esse corpo fale, que ele receba esse feedback, que ele seja o meio, que ele seja a mensagem, que ele seja o canal, que ele seja o código, que ele seja, que ele seja. No final, ele é o meio, a mensagem, É, e o emissor e o receptor, é tudo. o corpo está antenado. E é uma comunhão com o público. E a reação do público, como é? Não, na dança, Na dança, num estado pobre de cultura como o nosso. nossa, eu gosto muito de dançar aqui. É, Gosto de dançar em outros lugares também, mas eu gosto muito de dançar aqui, para as pessoas daqui, para me reconhecer nelas e que elas se reconheçam aqui com esses corpos. Que dá para você reconhecer corpo que é daqui, um corpo do sul que vem dançar aqui e um corpo piauiense que dança aqui. Tua energia, esse calor, esse suor, essas reclamações que a gente faz que tá quente, que pega ônibus, que tá na labuta, que o salário é atrasado, que não tem transporte, que ensaia numa sala quente, ou ensaia numa sala legal, mas que tem um acolhimento. Então, é um lugar de muita troca e de enriquecimento, porque quando você dança com o público piauiense, o Cine você carrega, Santos, que vai. nós começamos a crise de craques na seleção brasileira quando os campinhos de peladas acabaram. Que era nos campinhos de pelada, de areia, que surgiam os craques. Hoje é É, campos, ar-condicionado, aí, patrocínios, exatamente, dinheiro. mas aí você vê como é que tá a seleção brasileira. A maior prova disso. Antes vocês viram jogadores Hoje na raça a gente tem que jogando importar um técnico da Itália. para fazer valer e ainda assim, jogadores todos não. Ai, machucou o dedo, não vou Quer dizer, jogar. o eixo aqui cansa. Não pense que eu não tenho meus cansaços, Claro que sim, né? Então, quando eu são surgi suas em realidades. 89, o Manuel Domingos disse, olha, eu tenho medo que... Ele disse uma frase assim, o artista tem que estar atento às coisas do mundo pequeno, mas não pode se deixar inebriar ou embaralhar pelas coisas pequenas do mundo. Você preso ao eixo Teresina-Piripiri, eu tenho medo que você se canse. Isso foi uma carta que ele escreveu para mim no Réveillon, na passagem do ano de 89 para 90. Eu havia estreado o primeiro espetáculo no dia 16 de dezembro de 1989. Eu começo a contar a minha carreira dali, que foi a primeira vez que alguém pagou ingresso para me ver.
Aí eu começo a contar dali. Ali começava. Então também me canso. Ao mesmo tempo, assim, com 35 anos de carreira, eu sinto às vezes um frescor. Parece que eu estou começando hoje. Isso é bom. Parece assim, eu tenho que procurar uma coisa, é, porque a estreia me deixa nervoso, ansioso, até engoiando, e eu quero adiar, e choro e tal, mas depois eu pergunto, que hora é o próximo show? Eu quero isso, eu quero morar aqui, eu quero morar que nesse hora? sentimento, quero morar aqui. Que hora é o próximo show? É isso aí. Você tem angústias antes de estrear algo? Porque eu Total. tenho. Eu angústia sofro total. muito. Eu sofro quero muito. cancelar a estreia. Eu disse, não estou pronto, vamos, não vamos. E não sou eu, não. Todos os artistas são assim. Eu sofro muito no processo. Eu sofro todo o processo, eu sofro. Tem trabalhos que eu evito fazer, porque eu sei que eu não vou me lançar 100%. Agora sim, agora a arte é um dos trabalhos que ou eu estou 100% entregue, ou eu não faço. Eu estou com uma pesquisa de Teresa de Benguela há 3 anos, tá parada, porque eu não me vejo pronta ainda. Já tenho pesquisa de som, de corpo, do que fazer, já está tudo aqui na minha mente. Eu não consigo fazer porque o meu corpo não vai estar 100%. Então tem muitas afetações desses outros Como é que você trabalhos que eu tô trata dessa fazendo. questão do corpo? Tem aí uma fisioterapeuta que é especializada em destravar o corpo, as tensões. Tem. A única coisa que eu faço é acupuntura e ventosas. É, Isso eu sou adepta, e faço. faz exercícios físicos. Faço exercício, eu faço musculação Você para não, fortalecer os joelhos, porque eu tenho você, artrose nos 2 você não tem joelhos. encurtamento de coxa nem de costa como Tenho eu. não, mas eu tenho Eu tenho não artrose aqui encosto. no joelho, que eu não posso nem quando eu penso, ele já começa a inchar. Caminha, levanta peso, o que é que faz? Pouco. Eu faço fortalecimento para conseguir ficar em pé por 1 hora. Eu faço fortalecimento para conseguir dançar, para conseguir fazer uma aula, para conseguir usar um salto. Se eu paro de fazer fortalecimento, o corpo para também. Então, e isso é resultado de uma precariedade que eu vivi antes na dança, em que eu ensaiava em lugares inadequados. Então o corpo está meio que pagando isso. Quer dizer, o bailarino tem que ter um linóleo, né? Claro, tem que ter uma boa Tem que estrutura ter para o uma base, uma amortecimento. base. Não, eu dançava era no cimento pesado, descalço, e fazia cambrei, girava porque não tinha muito tempo, tinha que ensaiar, tinha que ir logo. E assim, aí eu fui maltratando o meu corpo. E hoje eu já posso cuidar dele, fazendo acupuntura, ventosas, relaxando meu Ho'oponopono, que eu faço, isso me ajuda O muito mantra a mudar esses universos de trabalho, esses momentos. é o mantra. É o mantra que eu faço, eu vou mudando. Quando eu não estou cansada de um trabalho que eu quero mudar, eu Aí faço tinha um isso que me quando o tempo ensinaram que era na ruim. menor Genkyo, na menor Genkyo, na menor Genkyo, é um budismo. É um budismo esse. É. Agora eu quero saber da experiência de ser dirigida. Seus diretores. Eu tenho uma. Eu sou capricorniana, né? Capricorniano, eu não sou muito de signo, mas eu falo muito. Eu sei que o meu signo ele é muito resistente a questões externas. Quando O palpite para do outro? chegar para mim tem um jeito. O palpite do outro? Não é que eu não seja. Eu não me silencio, eu estou muito aberta para possibilidades. Se você chegar aqui para me falar, Débora, quero que você faça isso, eu faço. E gosto de ser dirigida. E sou muito bem dirigida. Tudo que você pedir para fazer, eu vou obedecer. Porque eu vou respeitar muito a tua direção, porque eu estou nesse lugar. Mas tem muitas formas de você dirigir. Eu gosto muito da direção do Cícero. Por exemplo, eu trabalho com o Cícero, já fiz 3. Cícero Filho. Cícero Filho. Já fiz 3 filmes com ele. Antes da gente começar a ir para a cena, de começar a gravar, ele já começa a me dirigir meses. Quando ele já começa a pensar nessa personagem, já começa a me dirigir de uma forma muito leve, muito tranquila. E eu vou entendendo essa personagem. Quando chega no set, ele tem uma forma muito E você foi lá para o Maranhão para ver do Maranhão para gravar o Babassu Love. Você faz que papel? Não? Eu sou a Kátia, eu sou prima da protagonista, da de Loura, e dançarina da banda do Riquelson, que é o Whindersson Nunes. A gente divide palco ali. E eu tô no lugar de uma mãe que é solteira, que tem 2 filhos, que foi abandonada pelo marido, mas que acredita na arte, que acredita também na música, que só quer viver a vida. E mora no interior com condições não tão legais, mas ela é uma mulher divertida. Ela é uma mulher alegre e leve, que é um pouco da Débora também.
que não Você sabia carrega que eu esse era para estar peso. nesse elenco? Sabia, sim, Eu, a primeira vez, ele convidou e nós almoçamos, conversamos muito e eu, tudo certo. as minhas limitações psíquicas. A primeira vez foi uma depressão profunda. Aí ele ficou sem entender nada, aí eu procurei e eu estou bem agora, Cícero. Aí voltamos e ele com a Kelma Galas criaram um personagem para mim, que era o diretor da escola, criaram o texto, e aí no dia de ir para me ambientar, eu estava fazendo uma biópsia de próstata, que era um exame muito invasivo. Sim, Você entra retal e 18 pedacinhos da próstata para fazer, sangrando e tal. não tinha E condição. aí eu falei que eu não tenho condição de ir, porque eu tinha que me ambientar no local. Sim. E, Ele era muito distante, a gente estava. e coitado, aí eu falei, Cícero, você criou o personagem, não existia, eu não tenho a menor condição. Não era questão de depressão a segunda vez, foi. Questão de E saúde, aí você vai suprir, ou então coloca outra pessoa e tal. E fiquei muito triste. não acredito. Eu acredito que ele também tem ficado, e era uma coisa que eu queria muito fazer parte desse filme. Estávamos E, felizes. e aí inclusive eu tinha criado na minha cabeça o personagem contido do diretor que dá uma bronca na Diloso e tal. Não ia fazer nada histriônico, Mas é um exagerado. personagem marcante. Li o roteiro, fui me internalizando o personagem. Mas o que é que eu posso fazer? A gente tem que ser humilde diante dos fatos. Eu tenho essas limitações, E tá tudo certo. Eu acho e que as coisas acontecem do jeito que tem que ser, não adianta. eu sofri muito, sabe? E, inclusive pelo desapontamento, porque Pelas tentativas. eu sou muito fã dele. Eu acho que o cinema que ele propõe, além de ser um cinema genuinamente piauiense, é uma grande novidade Sim. no Brasil. Acho que o Cícero é um gênio. Eu acho que ele nasceu para aquilo. Como acho que você nasceu também para a expressão corporal e comunicação. É uma comunicação nata. Ainda agora nós estamos falando do Mário Quintana, do amor platônico. Você sabe a definição de amor platônico? Não? Amor platônico é o amor da cintura para cima. Uma vez falei isso para o Benício Bem, ele gostou tanto que ele fez uma música sobre isso. É da cintura para cima, não é da cintura para baixo. Então, no seu corpo, o que é que mexe mais o balanço? É da cintura para cima ou da cintura para baixo? Os dois. Os dois, não tem essa. Débora, eu fui à África em 1994. Fui fazer um espetáculo com Vontade. muitos artistas do Brasil, artistas da Paraíba, de São Paulo, na África do Sul. E eu levei um susto, porque eu imaginava aquela pobreza e tal. Mas a África do Sul é um país rico, e a cidade de Joanesburgo muito estruturada. E eu, inclusive, fiquei hospedado no único hotel 6 estrelas da época, The Palace, que era um safari. Vi no hotel, assim, no bar, como piano bar, no drink bar lá, o ator Charlie Bronson. Naquele tempo não havia o celular, porque senão eu teria fotografado Charlie Bronson dos filmes que a gente via. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Então eu vi muito o movimento das tribos. Naquela época havia uma campanha sistemática pela libertação do Mandela. Ele estava prestes a ser libertado. Então aqueles negros na rua, Free Mandela, Free. Então, e logo depois que eu fui embora, saí da África do Sul, eu fui para Angola e ele foi libertado, né? Ele dançou depois de 30 e tantos anos preso, sem nenhum rancor, aquela camisa estampada, ele dançando. Então a experiência que eu tive na África foi o seguinte: lá eles não falam, eles cantam. E eles não andam, eles dançam. Eu entrei na igreja em Angola, na igreja católica. O catolicismo é muito forte em Luanda. E era os padres com aquelas roupas coloridas, as freiras e aquele atabaque. E eles, língua nagô. Fumei, mamacabó. Fumei, mamacabó. Yamba macabó, yaquimenga na betó. Yamba macabó.
Talamacabona mono, yo que le pamba. Talamacabona mono, yo que le pamba. Talamacabo sucamia, sucaminene. Talamacabo sucamia, sucaminene. Fumue, 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 fumue. Fume, yamba macabo. Fume, yamba macabo. Yamba macabo, yakimega na beto. Yamba macabo, yakimega na beto. Talamacabo, namono, yo que le bamba. Talamacabo, sucamia, sucaminene. Talamacabo, sucamia, sucaminene. Talamacabo, sucamia, sucaminene. Fumue, 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 fumue. Eu quero que vocês digam comigo. Fumue, 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 fumue. Eu vou dizer o que é. Fumue quer dizer recebe, Senhor. Sabe o que era fumoê? Recebe, Senhor. E todo mundo fazendo. Aquelas mulheres, fumoê, fumoê. E o negão, fumoê, fumoê. E eu já estava no embalo. Parecia que eu tinha virado uma Débora Radazzi. Que leva. Eu já era uma Débora. Você se permitiu aquilo. Foi. Você foi levado. Porque tem a minha ancestralidade. Exatamente. É a força da ancestralidade. O meu bisavô era negro. Tá no sangue. Então, quando eu assisti, não sei se você viu, o filme do Douglas Machado, Esperança Garcia, viu na estreia no teatro? Na estreia no teatro, não. Viu quando? Eu vi já depois pela TV em casa mesmo. O filme é uma paulada. É lindo. Então eu tive em casa uma crise de choro. Foi. Depois de ver o filme, cheguei em casa, lembrei que eu tinha um tio de minha mãe, negro, chamado Anacleto, que nós chamávamos de Tiquileto. E ele era um homem de recursos, mas com o tempo ele ficou cego, doente, ficou pobre, não havia esses programas hoje do governo, que sim, inclusivos, nem aposentadoria não tinham, e aí a gente ia ter que levar comida para ele. Ele parecia um babalorixá. É da minha memória bem da infância mesmo, sabe? Eu levava aquela comida e aí a mulher dele não dava comida para ele, então a nossa mãe recomendava que nós levássemos e esperássemos ele comer. Aí a gente perguntava, comeu, Tiquilé? Tá bom, Tiquilé? E aí, quando assisti o filme do Douglas, me veio toda aquela memória. Então, em casa, eu cheguei e me emocionei bastante, lembrando daquilo, né? De quanto o país é preconceituoso, mas o quanto nós todos somos negros. Não tem quem escape dessa ancestralidade. Não tem, e as pessoas aqui no Brasil, assim, eu sou branco, eu não sou daqui, mas teu rosto, os traços estão dizendo que você não é. Não tem como não ter essa mistura, não tem como não ter esse sangue, essa miscigenação toda aqui. E em algum lugar, quando você se permite, sabe, a força da ancestralidade, acontece isso, de você parar, de refletir e você voltar. A Catiúcia Ribeiro, uma pesquisadora, historiadora, ela fala sobre o futuro ancestral. Eu acho muito bonito e muito forte quando a gente fala sobre isso. O futuro é ancestral. O que está acontecendo agora, ali aconteceu. E aquela energia volta hoje. É quando você traz as suas memórias, é quando uma mulher preta entende a força da ancestralidade para transformar a realidade, sobretudo de crianças, onde eu tenho mais contato. É onde a gente entende que se a gente não voltar para a nossa ancestralidade, a gente não avança. Não tem inteligência artificial no mundo que faça a gente avançar. Faço que nem uma criança ontem num festival falando sobre inteligência artificial. Ela disse assim, o nome não deveria ser inteligência artificial, deveria ser burrice artificial. E eu olhei e é isso. Tem que avançar. Eu tenho fé que a inteligência possa contribuir também. Pode contribuir. Porque na medicina, porque é o seguinte, como a tecnologia é um desafio muito grande. Agora, porque
Vamos pegar o tempo primitivo, uma faca. Ela serve para furar uma barriga ou cortar um queijo, né? Mas aí quando a gente vê a inteligência artificial, que hoje está tudo muito fácil de conhecimento, de possibilidades, ela vai para um lugar que é o comodismo. Isso é muito bom. Sim, todo mundo quer o resumo do resumo do E resumo. esse lugar é um perigo, é um risco, É. porque sair desse lugar não é fácil. Eu acho que tem que haver uma política que prepara a criança já na tenra idade da infância a conviver com a inteligência artificial como uma contribuição para ela, mas ela não é um fim, é um meio. Ela ter uma política ética do uso da inteligência artificial, né? Os avanços que isso pode trazer na medicina, na reconstituição do ambiente, nas questões sociais, tal. Eu queria saber de você, por exemplo, eu acho você tudo muito estético, a roupa, a postura e tal. Você que cuida das suas roupas, né? Você costura. Não, eu quero. Acho que tem duas coisas que eu preciso aprender na vida, que eu quero muito. Aprender a trocar pneu de carro, não sei ainda, Sabe. não sei. E aprender a costurar. E eu vou ter que fazer isso. Mas escolhe o look, né? Mas eu escolho minhas roupas, eu sei o que eu quero usar, eu gosto de cores, assim, de usar turbantes, eu sofri uma época, porque eu usava muitos colares, brincos e pulseiras, e eu gosto de cor, tem que ter cor. Tem que ter cor, a gente tem que chegar e a cor tem que Na vibrar, África, E é isso, a África é cor. é cor. E a gente E incomoda sabe que lá muito. na África, com toda a pobreza, todo sofrimento, psicólogo não tem emprego lá não. Ninguém toma Rivotril lá não. Toma não, porque é tão forte, né? É um povo alegre. E é isso. E isso são tantas camadas quando a gente pensa nesse africano, nesse corpo preto que é feliz, que gosta de cor, que tudo isso incomoda, que parece que a gente não só carrega o peso nas costas, mas dá um jeito de sorrir, Você dá um sente a jeito de intolerância, missão. Débora? Muito. Mesmo sendo uma pessoa expoente da televisão, famosa, bonita, você sente no dia a dia a intolerância? Tem, porque o racismo é estrutural. Ele está longe ainda. A gente avançou um pouquinho. A gente vem avançando muito pouco, mas não se fala Você vê sobre alguém racismo. olhar para você assim? Sim, sim. Olha assim, olha para meu cabelo, olha para minha cor. Mas não é com inveja, não? Não sei, eu não sinto. Mulher é bicho Eu não invejoso. sinto, porque não é só de mulheres, Não. que eu sinto de homens também, que é um lugar que não tá demais, chama menos atenção. Gente, pois eu vou me esconder, então assim, vou ficar trancada, porque eu não vou deixar de chamar Você tem atenção, direito de fazer o que quiser, né? Claro, então assim, o que que você quer? Minha primeira entrevista de emprego, ele olhou pra mim, o entrevistador olhou pra mim e falou assim, mas você vai trabalhar com esse cabelo, com esse colar, com esse... Eu falei, bom, o cabelo é esse, é o único que eu tenho, e não tenho outro. No outro dia eu fui toda colorida, fui com o cabelo cada vez mais alto, então assim, não adianta querer me podar. Eu acredito que eu tenho noção dos lugares que eu vou, usar o meu figurino de acordo com cada Ah, mas ambiente. você tem uma legião de fãs também. Será? Tem, você faz escola, eu acho. Será? Você pertence a uma tribo. É que a gente não sabe a tribo da gente. Os outros é que sabem. É aquela coisa de estar sempre de fora, olhando por Nós fora, somos né? tribais. Então, assim, a questão da intolerância, do preconceito é o seguinte, é um instinto primitivo. Não é da minha tribo, vai me matar. É do tempo das cavernas, entendeu? As tribos se vestiam diferente, se comportavam diferente. Não é da minha tribo, vai me matar. Então, o instinto do preconceito é um instinto civilizatório. Que deve ser já... Agora, você deixou a TV para trabalhar num projeto governamental, né? Estatal. E você está fazendo o quê? Eu sou mestre de cerimônias, oficial do governo do estado. Oficial do governo. Oficial do governo. É a mestre de cerimônia do Palácio de Karnak? Exatamente. A mestre de cerimônia mor. Do Palácio de Aquilo que no passado a dona Genu Moraes foi, a Mara Beatriz foi. Exatamente. Eu trabalho com a Mara Beatriz, né? Uma mulher que eu sempre tive admiração, né? No cerimonial. Então, todas essas solenidades do governo, você que preside e bota a cara lá e fala. Exatamente. Eu estou num lugar inimaginável, mas eu sempre quis fazer coisas
que me fizessem Você bem. está trabalhando muito, né? Estou trabalhando muito e viajando Viaja muito. muito. Isso é ótimo. Olha só, eu estou num lugar que eu agradeço tanto por essa experiência. Cada trabalho que eu faço me dá uma riqueza. A dança um, o jornalismo outro e agora no cerimonial. Quando eu trabalhava no jornalismo, eu não gostava muito de fazer política. Era uma área que eu não queria me aproximar. Gostava muito de cultura, cidades e outras. Mas quando eu estou na política, eu observo o que cada político fala, o que cada autoridade fala. E aquilo ali para mim serve de informação para a minha comunicação, para o jornalismo funcionar. Então é um lugar que eu me identifico. E uma mulher preta assumindo esse Conhece esse livro? que mulher. Que é mulher? Que é a mulher? Porque todo mundo fala do Segundo Sexo de Simone de Sim. Beauvoir. Esse livro, Simon M. Farber e Roger Wilson, é um livro escrito por dois homens que vão descrever, vão dar uma coletânea, né, de artigos sobre o papel da natureza da mulher, da constituição biológica da mulher, Eu fico me questionando. do papel. Sim, desculpa. Assim, de homens, você vai continuar, mas assim, homens falando de mulher. A diretriz da evolução feminina. É interessante conhecer o olhar do inimigo, né? Porque tem feministas que olham o olhar masculino como olhar inimigo. Mas tem feministas que dizem, não, o homem é parceiro, elas são mais afetuosas. E tem feministas que se negam a ser feministas porque não sabem que são feministas. Raquel de Queiroz, por exemplo, ela abriu passagem para tudo. A primeira mulher que entrou na Academia Brasileira de Letras, pioneira nas redações de jornal, ela dizia, eu nunca fui feminista, eu acho o homem uma coisa muito boa para abrir porta, fechar a porta e tudo. Ela era feminista, quer dizer, como eu, preso no meu machismo sem saber. Eu nunca fui feminista, em primeiro lugar, eu nunca fui feminista. Pois é, justamente por isso. Eu não sou feminista, eu acho que a sociedade tem que crescer em conjunto. Eu gosto muito que a associação mulher e homem é muito boa e acho um grande erro combater o homem, acho aquela brincadeira que a gente diz que o homem foi feito para servir mulher, mas foi mesmo. Aqui a Danusa, sua visão do mundo sem juízo. A tua mãe chegou uma vez para ti e falou assim, ô Débora, cria juízo. Até hoje. Até hoje eu não tenho juízo para ela, não existe, não tem espaço, não cabe, nunca encontrei. E eu acho que ela vai morrer falando isso. O que é ter juízo? Porque depende. Para mim, ter juízo é você fazer aquilo, é fazer uma escolha, estar ciente, aceitar, ficar bem e ser feliz. Para mim, isso é ter juízo. Quem tem inteligência? O que é inteligência? Nossa, que difícil. Inteligência. Eu já fico pensando assim nesse corpo. Inteligência para mim é você trazer a tua intuição, focar na tua intuição e levar ela para um lugar que vai te trazer uma experiência para te fazer evoluir. E o talento, o que é? O talento é um conjunto de esforço. Talento é algo quando você consegue identificar uma habilidade e aí você vai trabalhando. Desenvolvendo. Eu selecionei esse texto para no final falar para você. Há mulheres que de tantos talentos, de tantos dons múltiplos, ainda não sabem. Será que eu sou tanto? Será que eu sou só? Será que eu posso ser mais? E na confusão de achar em tudo que podem ser, simplesmente são. Obrigado, Débora. Obrigada.